mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque às personalidades petropolitanas. Vereadores de Petrópolis cobram emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual. Os parlamentares criticam que os recursos ainda não foram destinados pela Prefeitura de Petrópolis. O vereador Eduardo do Bolog voltou a denunciar o estado de abandono do cemitério municipal no centro e a pedir melhorias. 3 meses após a última fiscalização no local, o vereador constatou que a situação continua a mesma, com gavetas quebradas e a falta de manutenção geral no espaço. Na última semana, a Câmara Municipal de Três Rios sediou uma audiência pública para discutir o piso nacional da enfermagem. E a gente traz as atualizações a respeito dessa audiência. A produção industrial do país cresceu 0,4% no mês de agosto, à comparação com o mês de julho. O resultado veio depois de uma queda de 0,6% em julho. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 32 milhões e meio de consumidores a serem abrangidos pela segunda fase do Desenrola, o Programa Especial de Renegociação de Dívidas, precisam estar atentos para saber se o débito contemplado na fase de renegociação, o devedor precisará ter uma conta de nível ouro ou prata no portal gov.br. O diálogo com o objetivo de valorizar as personalidades petropolitanas, eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é terça-feira, estamos aqui ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelas nossas plataformas digitais. Você é nosso convidado mais que especial para comentar, curtir e compartilhar a nossa programação. Vale lembrar que você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e também em nosso site tvc16.com. A gente começa a edição de hoje tratando do noticiário da nossa região, da nossa área de cobertura e do que mais impacta a população.
E a gente já começa sobre a audiência pública, que apresentou o resultado fiscal de Petrópolis e que também contou com a cobrança dos vereadores. As emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, ainda não foram cumpridas. Na sessão, no entanto, o município apresentou que Petrópolis teve cerca de 135 milhões de reais de superávit, ou seja, as receitas superaram as despesas. Um dos vereadores até cita o seguinte: não tem problema nenhum de pagar as nossas emendas impositivas, visto que temos superávit. Temos como cobrar o prefeito, foi o que, por exemplo, disse o vereador Mauro Peralta na audiência. Fora da audiência, os vereadores também cobram, entre eles Eduardo do Bloco, do Republicanos, e Otávio Sampaio, do União. Eles informaram na última segunda-feira, aqui ao Correio Petropolitano, que entendem que o prefeito Rubens Bom Tempo pode responder por improbidade caso não faça a execução das emendas até o dia 31 de dezembro. Ele ressalta o seguinte: estamos na luta para que o prefeito Rubens Bom Tempo libere estes recursos, pois não são da prefeitura. Desde janeiro já poderiam ter sido liberados. Foi o que comentou, por exemplo, o vereador Eduardo do Blog, e também que carimbou aí verbas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, o Grupo de Amigos dos Autistas, da GAAP, e também a Associação Filantrópica, a AFIP. Já o parlamentar Otávio Sampaio destinou verba para a Defesa Civil, Saúde e também para pequenos reparos em escolas aqui paroquiais. Ele diz o seguinte: o prefeito tem até dia 31 de dezembro para cumprir, mas não dá, pois já estamos em outubro. Se ele não cumprir, vai entrar no ano que vem e, por mim, cabe cassação, disse o vereador Otávio Sampaio. Além disso, o vereador Marcelo Lessa informou que dialoga com o governo municipal e que deve executar as intervenções previstas. Ele se ressalta: o governo vem atendendo todas as demandas solicitadas e não será diferente com essas emendas, por isso confio que os recursos serão devidamente aplicados, disse o parlamentar, que destina recursos para reformas de espaços públicos. Para o orçamento deste ano, os vereadores apresentaram 172 emendas impositivas, em um total de mais de 17 milhões de reais. São quando os parlamentares carimbam, digamos assim, onde a prefeitura deve aplicar as verbas dos gabinetes e que não pode ultrapassar aí 1,2% da receita líquida corrente prevista. As regras são previstas na Constituição Federal e também na Lei Orgânica do Município. E procurada, a prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição. Quando a gente olha esse cenário, a gente tem que Petrópolis passou por situações delicadas em relação à economia, mas os recursos das emendas impositivas são do ano passado, então já deveriam ter sido aplicadas aqui em Petrópolis. E entre uma delas, por exemplo, a gente viu aí questões relacionadas à Defesa Civil. E Petrópolis vai agora para um período de chuva mais uma vez, a preocupação é grande e é lógico que, se os investimentos forem realizados, minimizam os riscos de novas tragédias no município. No entanto, elas ainda não foram iniciadas, né, infelizmente. Durante todo o domingo, 137 promotores de justiça acompanharam o processo de escolha para conselheiros tutelares nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Os membros do Ministério Público do Estado atuaram em 904 locais de votação em todo o estado do Rio, sendo 263 na capital, e realizando a fiscalização de irregularidade dos trabalhos, o exercício do direito dos votos dos eleitores e também atuando para coibir irregularidades, eventualmente praticadas por candidatos e também pelos representantes. A nossa repórter Roberta, ela comenta sobre a suspensão das eleições em Porto Real. A Roberta Caulo, ela que é a nossa repórter do Correio Sul Fluminense, participa aqui com a gente também para falar sobre esse tema. Oi, Richard. Boa tarde, tudo bem? Entre os destaques da edição desta terça-feira aqui do Correio Sul Fluminense, a gente traz as eleições do Conselho Tutelar de Porto Real que foram anuladas pelo MP, após uma das urnas que recebeu o voto em papel ter sido violada. As próximas eleições vão acontecer no domingo, dia 8. Como destaque também, a gente traz o curso de comunicação tradicional do Centro Universitário de Barra Mansa, que está prestes a acabar. Um professor da instituição, há uns dias atrás,
divulgou em suas redes sociais um convite para o que seria a última edição do Bar Acadêmico. É um tradicional evento dos alunos de comunicação que acontece há muitos anos. O evento está previsto para acontecer no dia 22 de novembro. Ele convida alunos, ex-alunos, professores e ex-professores do curso para participarem. A gente entrou em contato com a instituição para tentar um retorno, uma resposta e saber sobre o término do curso de comunicação, mas a gente não recebeu nenhum retorno deles. Obrigado pelas suas informações, Roberta lá do Correio Sul Fluminense. A gente, como ontem, também trouxe aqui a participação do Rodolfo Lago, nosso repórter lá em Brasília. Trouxemos hoje também a participação da Roberta, que conversou com a gente para falar então um pouco sobre essa questão do Conselho Tutelar. E a gente vai dar continuidade a esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, porque nós vamos mostrar quais foram os candidatos eleitos nos municípios da nossa área de cobertura. Vamos colocar na tela para você aí os dados e as tabelas com o número de votação também dos candidatos. Em Nova Friburgo foram então ao todo 10 candidatos. A Cláudia Carvalho, que recebeu 655 votos, a Ana Letícia Morim com 563, e a gente segue toda essa lista até o final dela com o Josi Duarte, que recebeu 403 votos, e também a Priscila Martins, que recebeu o total de 356 votos. Ontem nós trouxemos aqui o balanço de Petrópolis, quais foram os candidatos eleitos, e hoje a gente trazendo aí a atualização em relação aos outros municípios da nossa área de cobertura. Essa primeira lista, os 10 eleitos então em Nova Friburgo. Além disso, a gente vai trazer também a atualização dos outros municípios para você que está nos acompanhando aí em casa. Todos esses também contêm suplentes, viu? As eleições do Conselho Tutelar em 3 dias. Vamos então aos candidatos. Por ser um município menor, são apenas 5 eleitos. A gente tem aí a Fabiana Piazzi com 393 votos. Foi seguida ali pelo Ângelo Gustavo, que ficou em segundo lugar com 247. Luana Galvão com 218. Natan Agostinho com 169. E Rosemar Calil com 139. Em Partido Alferes, os candidatos eleitos foram os seguintes: Eliane dos Reis Hudson com 325, seguida da Vanessa Cariús com 275, o Eric Rafael com 262, o Caio Lisboa com 248 e a Mirinha Fernandes também com 232, esses dos eleitos no município de Partido Alferes, eleições que também aconteceram no último domingo. Em Paraíba do Sul também foram 5 eleitos e a gente já tem na tela aí para você os nomes desses candidatos eleitos. Temos a Janice Pedroso, que recebeu 288 votos, a Janine Venâncio, com 179, assim como o Carlos Tatá, a tia Cris, ali, como foi denominada, 177, e a Simone Lisboa, com 159 votos contabilizados. Para a gente poder trazer aí a atualização, a gente pode voltar na tela, por favor. Essa tabela que você está acompanhando aí, ela é referente à Partido Alferes, que foi a que a gente acabou de mostrar. Em Teresópolis, a nossa equipe buscou a resposta com a prefeitura do município, mas até o momento nós não obtivemos o retorno. Então, só para você desconsiderar essa última tabela em relação a Teresópolis que você viu ali, a gente ainda não recebeu o resultado por parte da Prefeitura de Teresópolis. A gente continua cobrando para saber se eles vão encaminhar ou não esse resultado. Mudando de assunto, o vereador Eduardo do Blog voltou a denunciar o estado de abandono do cemitério municipal no centro e também voltou a pedir melhorias. 3 meses após a última fiscalização no local, o vereador constatou que a situação continua a mesma, com gavetas quebradas e a falta de manutenção geral no espaço. Em alguns pontos, até mesmo o acesso às sepulturas está prejudicado e impossibilitando qualquer tipo de visita. O legislador ele justifica que foram tomadas algumas medidas superficiais pela prefeitura, como capina e pintura de alguns pontos, mas o problema principal não foi resolvido, prejudicando a utilidade do espaço. Ele ressalta o seguinte: há 3 meses estive aqui, acionei diretamente a prefeitura e pedi medidas urgentes. Sem qualquer resposta, me vi obrigado a recorrer ao Ministério Público e mesmo assim o principal problema não foi solucionado. É uma situação muito grave, um desrespeito à dignidade fúnebre, foi o que comentou o parlamentar.
O cemitério do centro é o maior dos 7 que contém em Petrópolis, com cerca de 8.000 sepulturas e 2.500 gavetas. Apesar disso, muitos enterros são realizados em campas rasas, popularmente conhecidas como covas rasas. O parlamentar aponta ainda uma possível relação entre a necessidade de sepultamento em covas rasas e a ausência de cuidados com o cemitério. A gente lembra que esse é um tema que o próprio Correio Petropolitano Debate já apontou. Trouxemos aqui na época até o próprio vereador Engo Rames para falar sobre essa questão, porque durante a sua gestão, no período interino, foi realizado ali o processo para iniciar a licitação. Com a troca no governo, não foi dado andamento. A gente já questionou várias vezes a Prefeitura de Petrópolis a respeito das licitações. Ano que vem é o último ano de governo da atual gestão do Rubens Bom Tempo e até agora nenhuma solução para o cemitério foi adotada. Vale lembrar que essa licitação para os cemitérios englobava não só o de Petrópolis do centro, mas todos os outros 7 do nosso município. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para oficializar o pedido de apoio para o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, em especial na região do Complexo da Maré. Em Brasília, os dois aliaram detalhes finais e estratégias para as ações das forças de segurança pública do governo do estado e do governo federal para prender lideranças criminosas do Rio de Janeiro e também aquelas oriundas de outros estados brasileiros. Esse encontro ocorreu no mesmo dia em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública ajuizou o uso de 300 integrantes da Força Nacional no Rio de Janeiro, bem como 50 viaturas para atuação no estado, que tem o objetivo de reduzir indicadores de mortes violentas. O efetivo complementar aos 270 policiais da Polícia Rodoviária Federal e 22 veículos blindados que serão enviados ao estado, além de um veículo de resgate e também um helicóptero. Vamos acompanhar a fala do governador após essa reunião com o Flávio Dino. Então foi uma reunião muito importante para que a gente pudesse falar a mesma língua. Ficou acertado que a questão de qualquer questão policial será feita subsidiariamente pelas forças federais. Então eles estão indo em colaboração as forças do Rio de Janeiro. É um trabalho em conjunto, mas essa questão, sobretudo, da coordenação de áreas mais sensíveis, fica com o Rio de Janeiro e subsidiada pela Força Nacional e pela PRF. Eu acho que esse é o caminho para a gente fazer um trabalho que dê resultado, sobretudo na questão da investigação, e que a gente possa ter resultados realmente de libertar a população desse jugo aí do tráfico, e que a gente possa, a partir da Maré, ter outros trabalhos também para melhorar de uma vez por todas a segurança pública do Rio de Janeiro. Tá, então parte da fala do governador durante a coletiva de imprensa, o anúncio dele atendendo a imprensa a respeito dessa reunião. Na última semana, a Câmara Municipal de Três Rios sediou uma audiência pública para discutir o piso nacional da enfermagem. A ação foi organizada pelas vereadoras Ana Clara e Beatriz Bogossian. Na ocasião, os parlamentares reuniram membros do sindicato, profissionais de enfermagem e o secretário de Saúde para debater possíveis modificações na legislação e apresentar emendas que visam melhorar o projeto de lei a fim de atender às reivindicações da classe e assegurar que o piso seja cumprido de forma justa. Os vereadores presentes na audiência asseguraram aos profissionais que vão sanar todas as dúvidas antes de votar o projeto de lei, refletindo o compromisso de encontrar uma solução que atenda aos interesses da enfermagem e da comunidade em geral. Segundo os participantes, a reunião serviu para aprofundar o entendimento sobre o tema e buscar soluções adequadas para a comunidade de enfermagem e a cidade de Três Rios. O município recebeu do governo federal em agosto uma verba superior a R$1 milhão, destinada ao pagamento do piso nacional da enfermagem, referente aos meses de maio, junho, julho e também agosto. De acordo com a portaria 1135 de 2023, as prefeituras têm 30 dias para efetuar o repasse após o recebimento da verba. A gente conversou com a parlamentar Ana Clara, que participou dessa audiência,
e ela fala a respeito sobre o que foi conversado e sobre esse ajuste também com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios. Bom, pessoal, eu sou Clarinha, vereadora aqui no município de Três Rios, e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a discussão aqui do piso salarial da enfermagem. Primeiro ponto que eu queria deixar bem claro aqui é que eu já venho acompanhando toda a discussão relacionada a essa temática já há bastante tempo, em âmbito municipal, estadual e nacional. Enfim, na semana retrasada nós recebemos aqui 2 projetos de leis, um relacionado ao crédito adicional, que era o repasse financeiro aportado pelo Ministério da Saúde, e um outro segundo projeto de lei que veio para regulamentar a questão do piso salarial de enfermagem. Foi votado aqui o crédito adicional, mas o segundo projeto, que é o projeto de lei mais sensível, no momento que a gente estava discutindo aqui na sessão, eu solicitei uma audiência pública com a categoria. Eu entendo que a gente não pode fazer nenhum tipo de discussão sem considerar os agentes que serão impactados diretamente com aquela lei. Então, eu marquei, enquanto presidente da Comissão de Servidores Públicos, e na semana passada foi realizada a primeira audiência pública. E aí a gente contou aqui com a presença do secretário de Saúde, uma equipe técnica, sindicato e os membros mesmo da categoria, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E aí a gente fez um primeiro movimento de mostrar o projeto de lei que veio do Executivo, artigo por artigo, evidenciando para a categoria o que foi mandado para cá. Então a gente já identificou alguns problemas. O mais sensível é que o projeto de lei não compreende esse complemento como vencimento base desses profissionais. E aí a gente, na discussão, identificou essa lacuna, e aí eu solicitei ao município que mandasse para cá um relatório de impacto financeiro e orçamentário, porque o piso é previsto em lei nacional. A gente entende que existe um período para os municípios se adaptarem, mas essa lei não pode ser votada como uma lei que identifica esse complemento, não incorporando o vencimento base desses profissionais, a fins de INSS, enfim, todos os benefícios que os trabalhadores podem obter ficam de fora e desconsiderados se esse valor aportado for considerado como complemento salarial e não incorporado no salário base. Então, eu vou seguir aqui acompanhando, vou remarcar uma próxima audiência e nós vamos aguardar essa informação e remarcaremos uma audiência para a categoria e sempre visando o que é de direito e o que for melhor para esses profissionais. Tá, então obrigado. A parlamentar conversou aqui com a nossa equipe para esclarecer aí alguns fatos relacionados à transferência desse pagamento do piso nacional da enfermagem para a categoria no município. A gente conversa agora com a nossa repórter, a Leandra Lima, ela já está aqui no estúdio com a gente, e ela vai falar sobre o Festival de Cinema que acontece em Teresópolis. Esse festival que, se eu não me engano, é realizado amanhã, não é isso mesmo, Leandra? Isso, começa amanhã e vai até sexta-feira. É gratuito, todo mundo pode ir prestigiar os alunos das escolas particulares e públicas que fizeram documentários, animações curtas e filmes baseados em qualquer assunto diferenciado, focado em diversidade, para prestigiar eles. E na sexta-feira eles vão ganhar um prêmio, porque eles estão concorrendo na categoria profissional e amador. Olha que maravilha! E aqui em Petrópolis a gente tem, infelizmente, é uma escola só, né, Leandra? Sim, aqui em Petrópolis temos o Colégio Dom Pedro II, que também realiza essas ações, que só tem eles que produzem esses audiovisuais. Mas é bem legal, é um incentivo para a galera que quer se movimentar nesse mundo, né? Com certeza. Bem legal. Então fica aí a dica para vocês ir lá conferir o trabalho dos estudantes. Olha aí que maravilha. Não é agenda cultural, mas aproveite aí se você particularmente gosta, de produções audiovisuais, documentário, filme, enfim, um curta-metragem. São ótimas oportunidades e, é claro, de forma gratuita, leve a família para aproveitar também durante amanhã e segue até sexta-feira. Leandra, obrigado pelas suas informações. Obrigada. Tá, então, importante, viu? Se você quiser aí aproveitar a folga, às vezes a gente sabe que alguns têm folga aí no dia da semana, é uma ótima oportunidade. Vale ressaltar,
que esses trabalhos também são fundamentais aí, primeiro, para levar um conhecimento a mais para esses alunos, né, que realizam aí um ensino médio técnico, e também voltado aí a ações sociais também, né? A partir do momento que você, por exemplo, produz um documentário sobre determinado tema, você começa a ter um olhar mais apurado, mais sensível, mais crítico para aquele assunto na qual foi levantado ali durante esse documentário. Parabéns aí aos alunos de Teresópolis e boa apresentação também para aqueles que vão participar. A produção industrial do país cresceu 0,4%, vamos abordando agora um pouco da economia, em agosto deste ano, na comparação com julho. O resultado veio depois de uma queda de 0,6%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, a PIM, que foi divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o analista André Macedo comenta sobre os índices e o que levou a esse aumento. A produção industrial, ao assinalar variação positiva de 0,4% em agosto de 2023, frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, interrompe o comportamento de menor intensidade observado nos meses anteriores. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais investigados, com destaques para a indústria farmacêutica, que intensifica o avanço assinalado no mês anterior, e para os setores automobilístico e de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, que voltam a mostrar crescimento após recuarem nos meses de junho e de julho últimos. No campo oposto, ainda na comparação com o mês imediatamente anterior, o setor extrativo intensifica o recuo observado no mês de julho, mas isso não altera o comportamento de crescimento que esse segmento industrial tem ao longo do ano. Cabe destacar que, mesmo com o resultado de crescimento em agosto de 2023, o total da indústria permanece distante de recuperar as perdas do passado recente, estando nesse momento 1,8% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,3% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. No confronto contra igual mês do ano anterior, a atividade industrial, ao avançar 0,5% em agosto de 2023, volta a marcar taxa positiva após recuar 1,1% em julho último, quando interrompeu 2 meses seguidos de crescimento na produção. Contudo, no índice desse mês, permanece a característica de perfil disseminado de taxas negativas, alcançando 15 dos 25 ramos industriais investigados. Dessa forma, observa-se pelo 12º mês seguido um número maior de ramos industriais no campo negativo para esse tipo de comparação. No indicador acumulado no ano, o total da indústria, ao assinalar menos 0,3% nos 8 meses de 2023, prossegue com movimento de queda na produção e com predomínio de taxas negativas, alcançando 17 dos 25 ramos e 55,8% dos 789 produtos investigados pela pesquisa. Obrigado, então, analista André Macedo, pelos esclarecimentos a respeito desse levantamento feito pelo IBGE nessa terça-feira. A gente continua abordando questões econômicas, porque ontem nós comentamos aqui sobre o projeto, né, de lei que estava sendo votado no Senado, né, no plenário do Senado, em relação ao programa Desenrola Brasil. E agora a gente vai para um recado, porque os cerca de 32 milhões e meio de consumidores a serem abrangidos pela segunda fase do Desenrola, programa especial aí de renegociação de dívidas, precisam estar atentos. Para saber se teve o débito contemplado na fase de renegociação, o devedor precisará entrar ter uma conta, na verdade, do gov.br, prata ou ouro. O acesso será liberado nesta semana ou no início da próxima semana. Somente com o login do portal de serviços do governo federal, o consumidor vai poder ter acesso à plataforma desenvolvida para a etapa de renegociação. Entre os dias 25 e 27 de setembro, ocorreram os leilões de descontos, que contemplou então as empresas que ofereceram os maiores abatimentos, com 8 bilhões de reais de ajuda do Fundo Garantidor de Operações, que é mantido pelo Tesouro Nacional.
Segundo o balanço apresentado pelo Ministério da Fazenda na última sexta-feira, as empresas ofereceram 126 bilhões de reais em descontos, com abatimento em média de dívidas ficando em 83%. O desconto ficou acima das expectativas do governo, que eram esperados aí um abatimento médio de 58%. Foram ofertados descontos de 59 bilhões de reais para dívidas até R$ 5 mil e de 68 bilhões para dívidas entre 5 e 20 mil. O lote que ofereceu maior valor de desconto médio, de 96%, foi o de dívidas com empresas de cartão de crédito. Inicialmente, 924 credores aderiram voluntariamente ao programa Desenrola, mas apenas 709 fizeram o processo de atualização das dívidas. Desse total, 654 participaram dos leilões. As empresas credoras estão agrupadas em 9 setores, são os seguintes: serviços financeiros, securitizadoras, varejo, energia, telecomunicações, água e saneamento, educação, micro e pequena empresa e educação. Destinada à faixa 1 do programa, a segunda etapa do Desenrola pretende beneficiar consumidores com o nome negativado que ganham até 2 salários mínimos. Em tese, só poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, que representam 98% dos contratos na plataforma e somam um total de 78 bilhões e 900 milhões de reais. No entanto, caso não haja adesão suficiente, o limite de débitos individuais sobe para 20 mil, que somam aí um total de 161 bilhões e 300 milhões de reais em valores cadastrados pelos credores na plataforma. Fique atento, então, se você tem a conta bronze e tem alguma dívida, precisa entrar lá no gov.br para atualizar, tem todo o passo a passo explicado também no próprio site do Governo Federal sobre esse passo a passo para você ter uma conta prata ou ouro. Bom, então vamos agora à previsão do tempo para essa quarta-feira. No programa de hoje, quem vai trazer a atualização para a gente sobre a previsão do tempo é o nosso repórter, o Wellington Daniel, ele que participou ontem com a gente no Correio Político. Hoje ele está aí antenado sobre a previsão do tempo. Vamos conversar com ele então para saber sobre essa previsão. Wellington, a chuva permanece aqui para a nossa área de cobertura. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Pois é, Richard, a chuva permanece para a nossa área de cobertura para essa quarta-feira, 4 de outubro. A previsão do tempo para Nova Friburgo é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante a quarta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, cenário similar, previsão de chuva para qualquer hora do dia, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. E aqui em Petrópolis, a previsão de chuva também permanece para essa quarta-feira. O dia será nublado, com temperaturas variando entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Inclusive, o pessoal daqui da redação que saiu agora para fazer VT já chegou falando que está bem frio lá fora. E vale ressaltar também para o pessoal ficar atento na BR-040, porque a neblina também está dificultando ali um pouco a visibilidade, né? O famoso russo. Já em Paraíba do Sul, o dia amanhece chuvoso e há tendência de pancadas de chuva para o período da tarde. Nos termômetros, as temperaturas variam entre mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. Também a previsão de chuva para Pati do Alferes nessa quarta-feira. A mínima no município é de 19 graus e a máxima de 26, com possibilidade de chuva a qualquer hora. E para finalizar, em 3 dias as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Durante o dia, céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Tá difícil da chuva abandonar a gente, hein, Richard? É, isso mesmo. Depois de um período de tanto calor, né, Wellington, a gente tem agora aí um período de chuva que pelo menos se estende até amanhã, quarta-feira. E bem como você comentou, atenção no trânsito, também na BR-040, porque a neblina, a chuva aí diminui a visibilidade. É importante reduzir a velocidade e manter uma distância um pouquinho maior do carro da frente para evitar complicações. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente vai conversar com a jornalista, escritora e também pesquisadora Carolina Freitas.
Ela que publicou mais uma edição do livro no último fim de semana. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola?
É porque tá se fazendo difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Ontem nós trouxemos aqui o professor Delmo Ferreira, ele que vai assumir a cadeira da Academia Fluminense de Letras, agora em novembro, e hoje a gente ainda aborda personalidades. No entanto, hoje Petropolitana. Nós vamos conversar com a Carolina Freitas, ela que nesse último fim de semana teve aí mais o lançamento do segundo volume do livro que ela escreveu, que é O Comércio de Ontem, a Saudade de Hoje. E ela está aqui no estúdio hoje com a gente ao vivo para trazer um pouquinho sobre a história do livro, quando tudo foi iniciado e para contar também dessa expectativa e também um pouquinho sobre o evento no último fim de semana. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Carol, primeiro vamos começar. Esse é o segundo volume, mas queria que você falasse lá no início da história, quando foi que você começou a pesquisar sobre o comércio petropolitano e por que também desse tema? Essa pesquisa ela teve início lá em 2018, já tem bastante tempo, e na época eu trabalhava no jornal Tribuna de Petrópolis, então sempre aos domingos eu publicava uma matéria sobre um comércio antigo. E essas buscas elas começaram quando eu passei a ter contato com o Arquivo Histórico Municipal e a ver que a gente não tinha informações sobre a vida desses estabelecimentos. Era tudo muito restrito à data de fundação, mas muito pouco sobre as histórias. Isso acabou me motivando a pesquisar mais a fundo sobre o que acontecia ali dentro. Agora, dentro do livro existem diversas personalidades, grandes nomes dos comércios aqui de Petrópolis. A gente sabe que Petrópolis tem aí diversas referências em relação ao comércio de modo geral, por exemplo, até a própria Boêmia, né, a cervejaria. Mas eu vou falar uma em particular, que a gente estava até comentando aqui, porque o livro da Carol retrata a história do meu tio Valdir, como é carinhosamente conhecido, e aí ela conta um pouquinho da história do relacionamento do meu tio Valdir com a minha tia Gilda. Como foi que você descobriu a história dele? Conta esse processo. Na época, se não me engano, eu até entrei em contato com você para me ajudar a fazer essa ponte. E uma ferramenta que me ajudou muito foram os grupos do Facebook, comunidades em que as pessoas publicam suas memórias e suas histórias com Petrópolis. E eu tinha o hábito de toda semana procurar por temas e ver quais comentários traziam as histórias mais marcantes. E na época eu fiquei muito comovida em saber que os seus tios tinham se conhecido lá dentro, muito jovens, naquele ambiente de trabalho com gestos muito carinhosos no dia a dia. Então eu fiquei muito feliz em poder entrevistá-los, tem inclusive uma foto deles no início de carreira e eles continuam juntos até hoje, então é uma grande satisfação. Agora, Carol, esse processo de pesquisa, a gente sabe que, como você comentou, né, iniciado em 2018, leva tempo, é tudo um processo realmente demorado, detalhado, até para conseguir encontrar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, toparem da entrevista. A gente sabe que alguns são tímidos, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo e quando você decidiu que se tornaria um livro. Esse processo, principalmente no início, em que eu não era tão conhecida, eu comecei na profissão jovem, eu tinha 18 e sempre tive um aspecto bem jovem, então as pessoas tinham a impressão de que eu até estava fazendo pesquisas para a escola, para a faculdade, mas nunca de fato para um jornal.
E à medida em que eu fui publicando essas matérias e as pessoas foram vendo o tipo de trabalho que era feito, elas mesmas passaram a me ajudar. Então, quando elas viam que eu estava trabalhando em um determinado tema, elas faziam uma proposta. Ah, você quer que eu entre em contato com essa pessoa? Pode ser que ela tenha boas histórias para contribuir. E aos pouquinhos foi se formando uma rede de apoio para ajudar no resgate dessas memórias. E a proposta do livro, ela foi feita pelo professor Paulo César dos Santos, que é um historiador daqui da cidade. Ele é membro da academia e ele viu potencial para que aquelas matérias fossem publicadas em formato de livro. Então ele me fez esse convite e hoje os 2 livros são parte da coleção Carmen e Lúcia Carlos, que é uma homenagem à falecida esposa dele. Que maravilha! Agora, Carol, né, é até um destaque, a gente quando acompanha a história não só da publicação do livro, mas a sua também, porque hoje você também faz parte da Academia Petropolitana de Letras e por ser uma pessoa jovem, né, se tornou um grande destaque aqui em Petrópolis. Queria que você falasse um pouco sobre o sentimento de hoje poder pertencer à Academia Petropolitana de Letras. Eu confesso que no início, quando eu recebi o convite, essa possibilidade, eu tive um pouco de receio justamente pela minha idade. Eu não sabia como isso ser aceito pela comunidade petropolitana. Eu fiquei com medo de haver essa possibilidade de rejeição, mas logo depois que foi publicada a notícia de que eu ia tomar posse, o que eu vi foi o oposto. Foi realmente um incentivo, um apoio das pessoas em verem que, apesar de eu ser jovem, eu tinha essa vontade de contribuir ativamente com o resgate da memória, com contribuições culturais e históricas. Então, isso me deu muita força para dar o meu melhor dentro da instituição. E em relação agora ao livro, nesse segundo volume, o que as pessoas podem encontrar que não tem no primeiro? Esse volume ele traz mais de 50 reportagens que são diferentes das do primeiro livro. E a fórmula que a gente usou é a mesma do primeiro, que traz comparativos antes e depois. Então, do lado esquerdo, a gente vai ver as fotos de antigamente e do lado direito as fotos do local atual. Então, alguns ali podem ter até tido uma mudança por conta da tragédia, das chuvas, da pandemia. Então, desde que o livro começou a ser elaborado até hoje, já aconteceram mudanças no comércio. Mas traz um bom insight de como é que é o local hoje, né? Para a pessoa conseguir se situar ali no centro. E a ideia é, de fato, trazer uma viagem no tempo para que a pessoa possa andar pela Rua do Imperador e se recordar do que existia ali algumas décadas atrás. Nesse trajeto todo, nessas pesquisas, teve alguma história assim que mais te impactou? Cada uma ela traz um aprendizado diferente. Eu costumo dizer que eu aprendo muito escutando as histórias que as pessoas partilham. Eu acho que isso dentro do jornalismo é uma constante, né? E uma matéria específica que acabou gerando uma repercussão na época foi sobre a farmácia modelo. Porque logo depois que eu publiquei a matéria e que eu fiz as entrevistas, os próprios funcionários tiveram a ideia de criar um grupo para se manterem em contato. E aí, pouco depois, eles fizeram um reencontro. E foi o primeiro reencontro deles em 20 anos. Então, as pessoas puderam se reencontrar, eu participei e eu vi de perto a emoção que um projeto assim leva para a vida das pessoas, né? Que acaba sendo um incentivo para você retomar contato com pessoas que você não via há muito tempo, para você relembrar o começo da sua história, porque no comércio o que eu vejo é que muita gente começou, às vezes, em posições mais simples e acabou galgando o espaço delas dentro de suas respectivas áreas de atuação. Isso é muito gratificante, né? E não só voltado para o comércio, né? Mas até mesmo grupos de escola, assim, banda marcial, por exemplo, Petrópolis também é muito forte, pelas redes sociais, as pessoas aí hoje em dia têm esses grupos justamente para não perder esse contato, que é bem interessante, já que hoje em dia as relações estão muito mais digitais do que presenciais, né? Carol, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação ao retorno da publicação dos livros. Como que foi esse retorno e esse retorno do primeiro volume, de alguma forma, incentivou também para a publicação desse segundo volume? Sim, sem dúvida. O primeiro volume ele saiu um pouquinho antes da pandemia, em janeiro de 2020. E foi o timing certo, né? Porque se eu esperasse um pouquinho mais, talvez não tivesse acontecido o lançamento com o público presente, que faz toda a diferença. Então, o livro saiu no início de 2020 e depois surgiu uma busca muito grande para que pessoas pudessem presentear entes queridos com o livro. E isso foi muito marcante para mim, porque eu fiz algumas entregas, inclusive de carro, com meu pai, e na época eu recebi muitos feedbacks assim:
de pessoas já de mais idade que encontraram esse refúgio através dos livros. E aí o primeiro se esgotou, na época eu não consegui financiar uma segunda impressão, e aí no lançamento de sábado, quando as pessoas viram que existia ainda esse primeiro volume, já numa segunda reimpressão para compra, foi uma emoção grande. As pessoas disseram que era realmente uma relíquia e ficaram felizes em poder ter acesso ao conteúdo. Foram quantas, qual que foi a tiragem, você se recorda? São 500 exemplares. Do primeiro volume? Do primeiro. E do segundo também. 500 exemplares. Pela tendência, a gente sabe que vai acabar também, né, Carol? Tomara. Queria que você falasse um pouco também, agora trazendo um pouco mais também da sua trajetória aqui para o programa, dentro da Academia Petropolitana de Letras, queria que você falasse hoje como que está o seu olhar, as suas produções. Já pensa em produzir algum outro livro, algum outro material autoral? Desde a pandemia, eu passei a focar muito na produção de vídeos e investir nos recursos audiovisuais, porque foi um período que exigiu isso dos profissionais, essa imersão maior dentro do âmbito digital, e aí eu passei a levar mais o meu projeto, que é o Petrópolis Sob Lentes, para as redes, porque até então o meu público majoritário era o da terceira idade. Então, dentro daquele período de isolamento, eu precisei me conectar mais com a audiência. E aí o meu desafio desde então tem sido cativar uma audiência mais jovem. E aí, depois de entrar na academia e de realmente conseguir potencializar as minhas ações dentro da internet, eu tenho sentido essa necessidade de voltar a escrever com uma certa frequência. E eu gosto muito da temática das fábricas antigas. Então, é um tema que eu pretendo me debruçar em breve. Então já fica aí para você que é fã dos livros da Carol, já anota aí, tal dia ela falou que deve falar sobre tal coisa, e no futuro pode ser que bem breve venha mais uma produção. E Carol, a gente sabe que hoje em si, particularmente, muitas pessoas, justamente pelo consumo da internet, utilizam muito as plataformas digitais também para consumo. De alguma forma você já pensou em lançar o livro também como um e-book, também para as plataformas digitais, justamente para também tentar pegar esse público mais jovem? O primeiro livro ele já está disponível na Amazon em formato e-book, e na época foi um pedido de quem mora fora do país. Então a pessoa queria muito ter acesso à obra, ia ficar um pouco difícil custear um envio, e aí ela optou por ler no formato digital. O físico ele tem o seu charme, mas em breve vou disponibilizar também o segundo volume online. Para quem gosta de livro não tem jeito, né? Tem que pegar ali, folhear, sentir o cheiro do livro, como a gente fala, né? Porque realmente, eu particularmente prefiro os livros físicos do que digitais. Até porque também tem menos... porque às vezes sempre chega uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa assim, e você acaba se distraindo, né? Carol, queria que você falasse também um pouco pra gente, dentro dessa trajetória toda, no jornalismo, até chegar à Academia Petropolitana de Letras, esse reconhecimento do público, de alguma forma isso mostra também que as personalidades petropolitanas, de modo geral, podem ser renovadas e com um trabalho bom, justamente pelo que você comentou, que você estava com receio de assumir a cadeira justamente por ser jovem. E agora, de alguma forma, a gente quebra essa barreira, digamos assim? Sim, sem dúvida. Na época, realmente foi um receio, gerou uma apreensão por ter uma grande diferença de idade e estar convivendo ali com pessoas com décadas de atuação. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei muito no fato de que, ao mesmo tempo em que eu estava assumindo a cadeira com pouca bagagem, o pouco que eu tinha já era muito dentro do tempo de atuação que eu tinha dentro da profissão. Então, é um estímulo, e o que eu recebi de mensagem foi que eu serviria de exemplo para outras pessoas jovens também começando na profissão. Porque a gente sabe que não é fácil construir um nome e construir um projeto do zero, que é o que eu tenho feito, mas com persistência, com dedicação, a gente vê que os esforços são recompensados. Isso a gente sabe que pode levar tempo, mas vale muito a pena. A gente, Carol, está aqui comentando hoje pela TV sobre a publicação do livro. Como que foi também um pouquinho? Queria que você falasse para a gente desse lançamento que aconteceu nesse fim de semana. Aconteceu no sábado, foi um evento que eu vinha esperando e antecipando há muito tempo, porque o segundo livro eu comecei a elaborar ainda em 2020, então durante todo o período de isolamento social eu fiquei pensando em como seria esse evento, em como eu queria que as pessoas estivessem presentes, e eu consegui de fato convidar
a maioria daqueles que estiveram contribuindo com depoimentos para o livro, e no sábado foram mais de 200 pessoas presentes. Então, foi muito bom. Algumas pessoas se emocionaram só de folhear o livro, de lembrar de estabelecimentos que costumavam frequentar na infância, na adolescência. Então, e até pelas fotos que eu recebi da cobertura do evento, eu vi muita gente já aproveitando para ler enquanto estava aguardando o evento começar. Um dos convidados chegou na metade do livro, por incrível que pareça, se entusiasmou. Então, foi como eu esperava. E agora, falando um pouquinho sobre você particularmente, tem algum comércio assim que você tem uma efetividade assim maior aqui em Petrópolis? O do primeiro livro, porque assim, eu falo muito sobre estabelecimentos que eu mesma não conheci, mas um que eu sinto falta é o Fucas, porque eu me lembro de ir lá com a minha família, de ter um prato específico que eu gostava de comer. Então, assim, não era uma refeição muito elaborada, era um prato simples, mas que dentro daquele cenário e daquele ambiente tinha um significado especial para mim. Então eu tenho lembranças de infância que eu vivi ali dentro e que deixaram saudade. Com certeza, o Fucas particularmente conheci também, acho que poucos não conheceram o Fucas, né? Enfim, hoje já não existe mais, mas é retratado, por exemplo, pelo livro da Carol. E assim a gente vai levando, contando um pouquinho da história também de Petrópolis. Petrópolis, né, Carol, que de alguma forma, além do setor de serviços, o comércio também tem um grande impacto na economia da cidade, né? Tem. E o que é interessante dentro desses estabelecimentos que eu reuni é que alguns ajudam a contar justamente esse cenário político, cultural, social da cidade. Então, uma das lojas que estão presentes nesse segundo livro é a Brasileira, que ela era especializada na venda de chapéus. Então, a gente vê que é um segmento que hoje já caiu mais em desuso, mas que na época representava bastante daquele aspecto social e cultural vivido na época. Então, quando a gente volta e relembra esses estabelecimentos, a gente também pensa em atividades, em tempos que tiveram uma certa data de validade, né? Com certeza. Carol, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria parabenizar pela publicação desse segundo volume e também por toda essa trajetória. E é claro que o espaço está aberto aqui sempre para novas publicações, novos projetos, e também queria que você fizesse uma consideração final para o público que esteve lá presente, e também para não deixar de te acompanhar, porque novas publicações devem surgir por aí. Isso mesmo. Eu tenho um convite que eu vou fazer em primeira mão. Vamos lá. Porque no sábado aconteceu o lançamento oficial do livro, e no dia 14 de outubro, na Livraria Nobel, a partir das 5 horas, eu vou fazer uma tarde de autógrafos intimista. Então, quem quiser participar de uma troca, de um bate-papo, conversar, todos vão ser muito bem-vindos, e inclusive você. Maravilha, estarei lá. Qual que é o dia? Dia 14 de outubro. 14 de outubro. A partir das 5 horas na Livraria Nobel. 5 da tarde, né? Isso. Maravilha, então tá anotado. Fica de testemunha aqui também para quem está acompanhando o programa. Estarei lá também para poder ter o meu e, claro, também acompanhar um pouquinho da história do meu tio, né? Porque com certeza o que ele falou para ela, nem tudo ele falou para a gente, então eu vou ter que buscar ali um pouquinho das informações também. Carol, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente e o espaço sempre aberto. Foi um prazer enorme e fico muito feliz em poder dividir com você um pouquinho da minha trajetória na profissão que a gente divide e também levar ao público algumas atualizações. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h da tarde, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.